Pessoal, boa tarde. Meu nome é Roldão da Rocha, professor de Mecânica Quântica 3, e essa é a nossa primeira aula. Bom, essa daqui é a minha página, é a página oficial do curso. Entrem nessa página, vocês verão lá maiores informações sobre o curso. Eu sugiro fortemente que vocês entrem nessa página regularmente para eventuais novas informações semanalmente. E lá vocês acham a página da disciplina, que é Mecânica Quântica 3. A ementa da disciplina contemplará interação da radiação com a matéria. Né? A gente vai se centrar no espalhamento elástico e no espalhamento elástico quântico, claro, né? Quantização do campo eletromagnético, absorção e emissão estimuladas, emissão espontânea, regras de seleção, introdução à segunda quantização, nessa parte fica ainda mais interessante, simetrias e leis de conservação, né, na mecânica quântica, e os primórdios aqui de teoria quântica de campos, ou seja, introdução à equação de Dirac, né, que rege as equações de movimento, né, do elétron, por exemplo, algumas soluções de onda plana e outras soluções mais interessantes, simetria e espinores, campos espinoriais. Né? Bom, a bibliografia que está na ementa, né, que faz parte da ementa, é o livro do Cohen, né, o volume 2, o Toledo Pisa, Mecânica Quântica, o Metzbacher, o Sakurai, né, Advanced Quantum Mechanics, o Bjork-Andrell, né, principalmente o Bjork-Andrell e o Greiner, na parte da equação de Dirac. Mas ao longo do curso eu vou atualizando essas referências e obviamente vocês encontram coisas mais modernas, notas de aula, enfim, a gente vai falar também sobre isso. Né? Alguma coisa certamente que interessa a vocês em particular é justamente o método de avaliação deste curso, né, no quadrimestre suplementar de 2020. Bom, terão 4 listas de exercícios e essas listas totalizarão 20% da nota final de vocês. A última lista terá peso 2, tá? Terá um peso 2. E a lista 0, a lista 1 e a lista 2 terão peso 1. E essa lista 3 será a última. Vocês já encontram as listas e mais materiais na página de Mecânica Quântica 3, né, no meu site que eu já indiquei. Seminário. Bom, logo depois que a gente acabar a parte de espalhamento, a gente vai entrar em interação da radiação com a matéria, né? A parte primordial de eletrodinâmica quântica. Então, esse seminário, cujos temas também já estão no site, mas eu só vou dividi-los depois que eu souber quantos alunos matriculados terão na turma. Tá? Então, lá você já encontra o tema, lá no site da matéria, Mecânica Quântica 3, só que a gente só vai decidir isso daqui a umas 2 semanas, tá bom? Então ali pro final, pro comecinho de outubro, a gente vai definir quando serão os seminários, tá? E os seminários serão justamente dessa parte de eletrodinâmica quântica. A prova 1, ela terá peso 25%, ela será dia 21 de outubro, e a ementa da prova é só a parte de espalhamento quântico. Ou seja, o que a gente vai ver nas primeiras 5 aulas. Ou seja,
espalhamento quântico elástico, até a aula prévia à prova, né? Incluindo a primeira aproximação de Born, o espalhamento de Kawa e potencial de Coulomb, né? que são temas da última aula antes da prova. E essa prova terá um peso de 25%. A prova 2, que será dia 4 de dezembro, ela tem um peso de 35%. Então, a ementa dela é somente simetrias, leis de conservação, equações de Dirac e spinores. Tá? Que é justamente a parte que a gente vai começar tão logo os seminários que vocês darão para a turma, né? Cada um de vocês dará um seminário com peso 20% para a turma. Então, logo eles acabem, a gente já começa essa parte de simetria, leis de conservação, etc. Bom, nota A acima de 85%, nota B acima de 70 até 85, nota C acima de 50 até 70 e reprovado se tiver de 0 até quase 51 aqui, tá bom? E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para tirar dúvida por e-mail. Na página já se encontram os horários da minha monitoria, então a gente liga o Zoom ou Google Meets ou Skype ou qualquer coisa, a gente entra lá numa sala virtual e vocês podem tirar as dúvidas, enfim, de exercício, de matéria, ou me passar e-mail ao longo da semana, o que vocês preferirem, tá? Bom, vamos começar então o curso falando sobre teoria do espalhamento, recapitulando o que vocês já viram em Mecânica Quântica 1 e Mecânica Quântica 2, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Bom, vocês já viram espalhamento em uma dimensão, eu diria exaustivamente, né? Espalhamento por poço de potencial, enfim, são vários exemplos clássicos nos livros e vocês já são especialistas, né? Em espalhamento, né? Calcular equação de Schrödinger com diversos potenciais. O poço, né? Potencial quadrático, enfim, diversos exemplos. Aqui, obviamente, a gente vai estar tratando o caso de 3 dimensões, que é o caso do espalhamento tridimensional, que é bastante mais realista, né? Os modelos, em geral, eles partícula, né, um feixe de partículas, ele é descrito por ondas planas, né, que vindo no infinito com momento 1k, e essa partícula, existe algum processo quântico aqui, que a gente agora não está muito interessado. O que a gente está interessado é quando a gente observa isso. Ou seja, se aqui, por exemplo, tem um próton, né? Por exemplo, então o lugar que a gente está observando, ele é infinito em relação ao tamanho do próton, né? Ele é modelado por infinito, porque são aqui, por exemplo, se você tiver aqui no seu observador, por exemplo, a 1 metro, né? Se o observador tiver aqui para detectar a partícula a 1 metro, por exemplo, o raio do elétron é cerca de fentômetros, né? O raio do próton, perdão, da ordem de fentômetros. Então, são 15 ordens de magnitude, aproximadamente, né? Entre o que acontece aqui no espalhamento e a observação. Então, o que nos interessa é, no menos infinito, o que acontece aqui, né? São ondas planas. A teoria do espalhamento quântico assume isso. E a incidência de ondas planas e o espalhamento no infinito, né? Com o momento K'. Então, esse aqui é o protótipo de espalhamento, e nisso que a gente vai se concentrar nesta aula e nas próximas 3, 4 aulas. Quase tudo em física atômica
física nuclear e partículas elementares vem de detecção de experimentos com espalhamento, né? Se vocês já estudaram lá a estrutura da matéria, que o Rutherford ele descobriu o núcleo atômico a partir de espalhamentos por uma partícula alfa, né? Então, um feixe localizado de partículas A com momento 1K definido é espalhado por um alvo. Então, esses são, a grosso modo, os resultados do espalhamento. Se o feixe de partícula e o alvo ele se mantém no espalhamento, então esse espalhamento é elástico. Se o alvo ele se modifica, o espalhamento é inelástico, né? Se existe também a possibilidade de do alvo se modificar ou o alvo ocorrer uma fissão do alvo, né? Também se configura como o espalhamento inelástico e pode ser que o feixe de partículas seja absorvido pelo alvo. Isso aqui é bastante comum em física nuclear. E a esse processo se dá o nome de absorção. Nos processos elásticos, tanto a energia quanto o número de partículas se conserva, né? Então aqui, essa ilustração, ela vale para o cálculo da seção de choque diferencial que a gente vai definir daqui a pouco. Ou seja, tanto no espalhamento, nos fenômenos de espalhamento clássico, quanto fenômenos de espalhamento quântico, ambos são caracterizados pela seção de choque de espalhamento. Então aqui a gente tem um elemento de área em coordenadas esféricas, né? Um elemento de ômega, um elemento de ângulo sólido. Θ é o ângulo azimutal, ou seja, o ângulo entre o polo norte e o seu vetor posição. E φ é o ângulo equatorial, tá? Em coordenadas esféricas. Então, nessa abordagem, qualquer experimento de colisão, o seu detector ele vai medir o número de partículas por unidade de tempo que atravessa aquele elemento de ângulo sólido, né? Então, esse aqui tem a ver com fluxo. Esse n de ômega é exatamente o fluxo incidente, né? Isso aqui daqui é o fluxo incidente de partículas, tanto o clássico como o quântico, né? Ji é exatamente o fluxo incidente, ou seja, perdão, ele é a corrente, né, de partículas, ou seja, é o número de partículas por unidade de tempo que atravessa essa área normal na direção, né, da incidência. Então, esse J aqui é justamente o número de partículas que está chegando para serem espalhadas, né? A seção de choque diferencial, ela caracteriza as colisões, né? A seção de choque diferencial, ela é definida como o número de partículas espalhadas nessa direção θφ, né, num ângulo sólido, por unidade de tempo, por unidade de ângulo sólido, dividido pelo fluxo incidente. Então, em questão de letras aqui e fórmulas, a seção de choque diferencial é justamente n, que é o número de partículas espalhadas por unidade de tempo, por unidade de ângulo sólido, dividido pelo fluxo, né, pela corrente de partículas, ou seja, o fluxo incidente. Bom, a seção de choque total, né, que é o que nos interessa, ela é obtida quando a gente integra a seção de choque diferencial na esfera, né, na esfera toda, né? Então, na esfera unitária toda, né? Então, olha só, o d ômega é justamente dθ dφ seno θ, né? Seno θ é o jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas quando você tem uma esfera unitária, né? Então,
essa daqui é a expressão. Se você tiver a seção de choque diferencial, você calcula facilmente a seção de choque total. Eu digo facilmente no seguinte sentido: ou você calcula analiticamente, ou se a conta for muito complicada, você calcula numericamente, né? Mas isso daqui sempre sai. Bom, na mecânica clássica, a gente já viu o seguinte. Aqui, imagine aqui que na direção da incidência você tem uma coroa circular, tá? B, esse B minúsculo é o parâmetro de impacto. dB é o elemento de... é justamente a dimensão dessa coroa circular, tá? Então, suponha que aqui existam um número de partículas que passam justamente nessa coroa circular. E esse número de partículas incidentes, ele é espalhado através aqui do centro de espalhamento numa região aqui, né, no complemento de uma calota esférica, né, exatamente nessa seção da esfera de comprimento θ, dθ, né? Bom, para potenciais centrais, onde o potencial de espalhamento só depende ele é esfericamente simétrico, né? Ou seja, ele não depende explicitamente nem do ângulo azimutal θ, nem do ângulo equatorial φ. Ele só depende da distância, r. Né? Então o ângulo de espalhamento é determinado pelo parâmetro de impacto. O parâmetro de impacto é justamente tem um eixo aqui, né? Esse eixo onde se encontra a partícula que causa o centro do espalhamento, né? Não pode ser uma partícula, pode ser diversas partículas, ou pode ser, né, simplesmente um potencial. Então o número de partículas espalhadas entre θ e dθ, né, espalhadas aqui, é exatamente o número de partículas incidentes entre B e dB. Né? Isso aqui daqui é muito claro por esse gráfico. Ou seja, as partículas estão incidindo aqui na coroa circular e elas são espalhadas, né, com um elemento diferencial de parâmetro de impacto dB, e elas são espalhadas por um ângulo dθ. Tá? Se a gente tiver esse fluxo incidente, né, o número de partículas espalhadas no ângulo sólido, nesse ângulo sólido aqui, por unidade de tempo, a gente já viu que é n de ω. Só que o dω, o elemento de ângulo sólido, é seno θ dθ dφ. Mas a gente tem, para potenciais centrais, uma simetria equatorial também. Né? Então aqui esse 2π aqui, a gente já integrou o dφ no ângulo equatorial indo de 0 a 2π. Então por isso que aparece esse 2π aqui. Tá? Então, por outro lado, né, o que a gente falou aqui, que o fluxo incidente, dado o fluxo incidente, o número de partículas espalhadas no ângulo sólido por unidade de tempo é isso daqui. Por outro lado, a gente viu que esse número de partículas espalhadas entre θ e dθ é exatamente o número de partículas incidentes entre B e dB. Esse daqui é a área da coroa circular e esse daqui, JI, é o fluxo incidente. Né? Como a gente já mostrou aqui na transparência, no slide anterior, que a seção de choque diferencial é N sobre JI, ou seja, N sobre JI, então aqui a gente tem N, aqui a gente tem o JI, então é só isolar o N, passar o JI dividindo para cá e passar esse cara dividindo lá. Né? Simplificando, vai ser B sobre seno θ, dB dθ. Tá? Obviamente, eu não estou dividindo aqui dB por dθ. Aqui a gente está utilizando o teorema da função implícita, né? Que efetivamente era como se eu passasse esse dθ aqui para baixo. Mas isso não é muito... Isso não é de maneira nenhuma formal, né? Ou exato, eu diria até correto. Então, vocês podem utilizar o teorema da função implícita e chegar nessa expressão daqui.
Tá? Bom, a seção de choque diferencial ela é sempre medida por área. E áreas, não existem áreas negativas. Por isso que existe aqui esse módulo. Porque às vezes a gente pode calcular essa, né? Uma vez tendo o parâmetro de impacto, quando a gente calcular essa derivada, nada nos garante que essa derivada será positiva. Então a gente calculou sempre o módulo, tá? Para que a seção de choque diferencial não seja negativa. Tá? Então, experimento aqui de mecânica clássica. Suponha aqui que você tem uma esfera impenetrável, rígida, né? Uma esfera rígida, e a gente quer calcular o parâmetro de impacto. Né? Existe aqui uma partícula, você pode pensar que seja uma bolinha mesmo, né, em mecânica clássica, e aqui uma esfera rígida. E essa bolinha ela vai espalhar, né? B é o parâmetro de impacto. Essa, na posição aqui sobre a esfera, existe um ângulo alfa entre o equador, né, da esfera e esse ponto aqui o ponto onde é feita a colisão. Tá? E esse ângulo, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de espalhamento, né, depois da colisão, e, portanto, a gente quer calcular o parâmetro de impacto. Bom, olhem só, esse parâmetro de impacto aqui, se vocês virem, essa construção geométrica, esse B aqui é justamente o cateto oposto. Então, seno de alfa, seno do alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de alfa é B sobre R. Né? Seno de alfa é B sobre R. Então, a gente tem essa primeira expressão. Só que alfa mais θ, que é esse ângulo complementar, ele, né, porque o padrão de impacto ele depende do θ, do nosso θ lá, que é o ângulo azimutal. Isso, exatamente. Então, alfa mais θ, né, é exatamente um ângulo suplementar aqui, 180 graus, né, que é igual a π. Portanto, o 2α mais θ é igual a π. Então significa que π menos θ sobre 2 é igual a alfa. Então vem essa igualdade aqui. Agora eu tenho a soma de π sobre 2 com menos θ sobre 2. Seno da soma é seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Bom, seno de π sobre 2 é 1, o cosseno é uma função par, então o cosseno de menos θ sobre 2 é o cosseno de θ sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0, então essa parte daqui dá 0. Então o parâmetro de impacto é R cosseno de θ sobre 2. Agora, o dB dθ, né, que a gente quer calcular agora a seção de choque diferencial. Para isso a gente precisa calcular o dB dθ, a derivada do B em relação a θ. Bom, derivando cosseno de θ sobre 2 em relação a θ vai dar menos seno θ sobre 2 vezes meio, né, que é a derivada do que está dentro aqui. Como está em módulo, esse sinal desaparece, e se o parâmetro de impacto for maior que o raio da esfera, essa partícula, ela, como é mecânica clássica, ela passa pela esfera. Não existe colisão, né? Não existe nem colisão nem espalhamento. Como a seção de choque diferencial, a gente já demonstrou que ela tem essa expressão, B sobre seno θ e o módulo de dB dθ, então o dB dθ a gente já calculou no slide passado. Para acabar aqui a conta, a gente escreve esse seno θ como seno do arco duplo. Então seno θ é 2 vezes seno θ sobre 2 cosseno de θ sobre 2. Né? Então esse seno θ sobre 2 ele é cancelado com esse seno θ sobre 2. Tem um 2 aqui e um 2 aqui, vai ficar esse 4. Né? Então isso daqui é B
R sobre 4 cosseno de θ sobre 2. Mas o parâmetro de impacto é R cosseno de θ sobre 2. Então, se a gente substituir nessa expressão o B por R cosseno de θ sobre 2, né? Olha, esse cosseno de θ sobre 2 mata o de baixo e vai ficar R2 sobre 4. Pronto. Se a gente calculou já a seção de choque diferencial e a gente pode calcular a seção de choque total. Né? Seção de choque total é a integral da seção de choque diferencial na esfera unitária. Né? Só substituir aqui, isso aqui é uma constante, essa constante pula para fora da integral, e a área da esfera unitária é 4π. Né? Então, a seção de choque total é πr². Olha, a interpretação disso em mecânica clássica é muito interessante. Por quê? Se a gente calculou que a seção de choque total vista... a seção de choque é justamente como uma partícula, ela é interpretada intuitivamente como uma partícula que colide frontalmente a um determinado alvo, ela vê essa partícula efetivamente. Né? Então, em mecânica clássica, a partícula é efetivamente espalhada por um disco de área πr². Né? πr² é um disco de raio R. Né? É exatamente um disco de raio R. É exatamente um disco de raio R. Então, né, se vocês forem... imagine que vocês sejam uma partícula e vocês estão colidindo com a esfera. Então essa partícula ela vê essa esfera como um disco, né, de área πr². A gente vai ver já na lista 1 que, né, a gente vai fazer esse exercício também, que o espalhamento quântico, isso daqui é 4πr². Então em mecânica quântica a partícula incidente não vê a esfera como um disco, vê como uma esfera mesmo. Né? Bom, iniciando aqui o espalhamento quântico. Bom, aqui psi é uma função de onda. Essa daqui é a equação de Schrödinger, né? Energia é igual a hamiltoniana mais o potencial. A gente vai considerar funções de onda estacionárias, ou seja, ela é periódica no tempo. Né? Então, essa psi de R, o vetor posição em 3 dimensões, e T, ela é exponencial de menos em ômega T, U de R. Tá? Soluções estacionárias. A energia, que é P² sobre 2m, como o momentum P ele se relaciona com o vetor de onda através da expressão momento é igual a H cortado K, né? Então, a gente pode expressar a energia através do vetor de onda, dessa maneira. H² cortado, H cortado quadrado, K² sobre 2m. Né? Então, olha só, para que a gente não precise ficar carregando essas constantes, H² sobre 2m até o final, então um truquezinho aqui bastante útil é definir o potencial reduzido, chamar de U maiúsculo R, de R, que é 2m sobre H². Se a gente substituir esse cara daqui, né, o VR, aqui, então o que está escrito aqui, o VR aqui na equação de Schrödinger, vai estar H² sobre 2m, U de R. E a gente pode cancelar, né, por colocar em evidência esse H² sobre 2m. Então a equação de Schrödinger, como a energia, né, isso daqui é justamente a energia. O IH cortado del T, né, para uma função de onda estacionária. Então, como a energia tem também esse H² sobre 2m, todo mundo vai ter H² sobre 2m. Então, o que sobra aqui da equação de Schrödinger é nabla quadrado, aqui vai ser um K², né, que vem daqui com sinal negativo, e o potencial reduzido, sinal negativo, menos o de R. Então aqui é a equação de Schrödinger escrita em termos do potencial reduzido, só para a função de onda, para a parte que depende da posição. Né? Então aqui não tem tempo.
mais explicitamente, porque a gente está tratando ondas estacionárias e a gente não precisa ficar carregando essas constantes até o fim da vida na hora de fazer contas, né? Bom, o que é interessante aqui também de enfatizar em mecânica quântica no curso de Quântica 3 é que o que nos interessa é a aproximação lá no menos infinito, e esse menos infinito pode ser, por exemplo, milímetros. Né? Se a gente está tratando, por exemplo, do espalhamento por uma partícula alfa, no centro ali, que nos vai dar o potencial de espalhamento, alguns milímetros já são infinitos em comparação com o tamanho do próton. Né? Então, a gente, no menos infinito, estará incidindo ondas planas, e a gente vai observar o que acontece no mais infinito. De novo, o mais infinito pode ser milímetros depois, né? Em relação ao tamanho do próton, da partícula alfa, enfim. Então, o que acontece mesmo em termos do espalhamento, vocês poderão ver mais precisamente em teoria quântica de campos. Então, aqui não nos interessa o fenômeno de espalhamento aqui. Se, por exemplo, a gente tiver em cromodinâmica quântica e trocar quarks, não interessa o que está acontecendo aqui para nossas contas que a gente vai fazer aqui nas próximas aulas. Tá? O que interessa é que no R, em menos infinito, você tem uma função de onda do feixe incidente e uma função de onda do feixe espalhado. Tá? E no infinito, a sua função de onda né, depois daqui do espalhamento, a sua função de onda o de R é a função de onda do feixe incidente mais a função de onda do feixe espalhado. Tá? A função de onda do feixe incidente, ela é uma exponencial de ik.r, só que como a gente pode interpretar também, além de usar coordenadas esféricas, a gente pode interpretar que esse eixo aqui da função de onda incidente é exatamente o eixo z, esse eixo horizontal, é o eixo z, tá? Se alguém aí quiser utilizar por alguma razão coordenadas cilíndricas, né? Então, esse produto escalar K produto escalar com R vai dar justamente exponencial vai dar justamente Kz, né? Então, a função de onda do feixe incidente é onda plana, exponencial de Kz. A função de onda do feixe espalhado é uma função que vai depender, amplitude, isso aqui é uma amplitude de espalhamento, tá? Essa amplitude de espalhamento, ela vai depender do momento do feixe incidente e do ângulo de espalhamento. Tá? Mas só que para potenciais centrais, que é o nosso objetivo aqui desse curso, não vai depender explicitamente do ângulo equatorial do φ. Tá? Não vai. E essa daqui é a amplitude de espalhamento e que multiplica um exponencial de IKR sobre R. Isso daqui é uma onda esférica. A gente vai provar na aula que vem como chegar nessa expressão aqui. Tá? Por enquanto, isso daqui é o que se observa experimentalmente, são ondas esféricas, tá? Exatamente como nessa ilustração aqui, existe um certo processo de difração, mas são ondas esféricas. Mas aula que vem a gente vai demonstrar como essas ondas esféricas realmente surgem. Né? A gente vai demonstrar isso a partir da equação de Legendre, equação de Bessel, enfim. Tá? Então, como a gente falou, isso daqui é a amplitude de espalhamento. Como que a gente pode calcular a amplitude de espalhamento? Vamos lembrar da equação de continuidade. Aqui a gente tem, né, lá em cálculo 2, enfim, aqui na UFBC chama funções de várias variáveis. Também existe uma matéria aqui na UFBC, cálculo vetorial tensorial, que é quem é de fora da UFBC, quem se graduou fora da UFBC, nos métodos, enfim. Em mecânica de fluidos, vocês têm uma superfície e você quer analisar o fluido
O fluxo de um campo vetorial através da superfície, né? Então, um fluido tem densidade ρ, massa m e velocidade v. Tá? Então, você pode ladrilhar, você pode dividir aqui em pedaços infinitesimais essa superfície, e o campo vetorial ela tem em cada infinitesimal dessa superfície, ele vai ter uma direção. Então, existe uma normal em cada um desses pedaços aqui infinitesimais, né? Você calcula o produto escalar. O fluxo da velocidade, o fluxo do campo vetorial, né? Nesse caso, o campo vetorial que a gente está tratando é a velocidade. Através da superfície é justamente a vazão desse campo sobre a área. Tá? Vocês podem interpretar isso como sendo um campo eletromagnético, um campo magnético, um campo elétrico, um fluxo de água, enfim, o que vocês mais gostarem. Esse J é exatamente uma corrente. Ele chama vetor, o campo vetorial fluxo de massa, né? Bom, se a gente analisar aqui as unidades, densidade é massa sobre volume, velocidade é comprimento sobre tempo. Então, esse J é justamente a quantidade de massa que passa por uma determinada área por tempo, né, através dessa superfície. Então, a variação da massa em relação ao tempo, através da superfície, é justamente a integral, né, na superfície do fluxo de massa, né, a integral do fluxo. Agora, a massa, a densidade é massa sobre volume. Se a gente integrar no volume, essa integral tripla vai dar justamente a massa. Então, a variação da massa em relação ao tempo é justamente, né, bom, como a densidade é uma função contínua, integrável, eu posso aqui comutar a integral com a derivada em relação ao tempo. Então eu posso derivar, posso passar essa derivada em relação ao tempo para dentro, e aqui vai ser dρ dt. Né? Então, a variação da massa em relação ao tempo é justamente o fluxo, né, dessa corrente através da superfície. Só que pelo teorema de Gauss, a integral dupla é a integral tripla do divergente. Né? Então agora aqui, do lado esquerdo, existe uma integral tripla e uma integral tripla também no volume, né, de uma superfície fechada. Então eu posso passar os integrandos para a mesma integral, né? Só recapitulando aqui, eu posso passar, por exemplo, esse cara para o lado, essa integral para o lado esquerdo. Então vai ficar aqui o menos divergente de J. Só que se eu estou estudando um fluido que escoa para fora da superfície, né? Então, como ele está escoando para fora da superfície, a variação de massa é negativa, porque dentro da superfície, vocês podem considerar a superfície fechada, claro, né? Para que o teorema de Gauss ele seja válido. Então, como a superfície está perdendo líquido, né? Nesse caso aqui, que se a gente interpretar como um fluxo de água, então a variação da massa é negativa. Então esse sinal negativo a gente tem que colocar a mão aqui, negativo, tá? E essa daqui, como a integral, né, aqui do integrando é igual a zero, significa que o integrando é zero. Então essa daqui é a equação de continuidade, que a gente vai utilizar de agora em diante. Como o J é ρv, né, então esse daqui é um primórdio de uma equação de continuidade mesmo para mecânica de fluidos. O fluido incompressível significa que a densidade se mantém constante em relação ao tempo, né? Se a densidade se mantém constante em relação ao tempo, significa que o divergente de J é igual a zero, né? E como J é densidade vezes velocidade, significa que o divergente da velocidade é zero. Ou seja, essa é a motivação para a gente chamar um fluido, um campo vetorial que satisfaça divergente do campo é igual a zero, a gente chama esse campo de incompressível.
E todo o campo rotacional é incompressível. Por quê? Porque o divergente do rotacional é zero. Para qualquer campo vetorial com seguras derivadas contínuas. Bom, o que a gente precisa aqui é justamente a equação da continuidade, onde J é a densidade corrente. Agora, E denota a carga do elétron, π quadrado, a norma de π quadrado, a densidade de probabilidade. Então, se o π quadrado é a densidade de probabilidade, quando eu multiplico pela carga do elétron, isso daqui vai ter uma grandeza de densidade de carga. Tá? E se a gente denotar esse pontinho em cima de qualquer função como sendo a derivada dela em relação ao tempo, então quando eu derivar aqui a norma de π quadrado, a norma de π quadrado é π estrela π. Né? Então a derivada aqui, regra do produto, é del π del t estrela, π, mais π estrela del π del t. Tá? Agora vamos voltar lá na equação de Schrödinger. Hψ hamiltoniano agindo na função de onda é igual a energia vezes a função de onda. Então, só um momento. Isso, exatamente. Né? Como a energia vezes a função de onda, o operador energia é justamente a derivada em relação ao tempo, então energia vezes π é IH π ponto. Né? Agora, o conjugado, quando a gente tira aqui o conjugado, né, a adjunção, o Hψ conjugado é π conjugado, o H conjugado, né, adjunto, perdão. E isso daqui é Eψ estrela. Só que o Eψ estrela é menos IH π ponto estrela. Tá bom? Então, voltando aqui na equação 1, a gente pode substituir. Onde tiver π ponto estrela, a gente pega o π ponto estrela aqui e divide, né? A gente tem essa igualdade, então vai ficar π estrela H estrela, tá aqui, dividido por menos IH, que está aqui também, que multiplica o π, mais o π estrela, tá aqui o π estrela, que multiplica o π ponto. Agora o π ponto aqui é igual a Hψ dividido por IH cortado, tá? Então essa é a derivada do π quadrado. Bom, a gente vai precisar disso para estudar a equação de continuidade e identificar uma certa corrente incidente. Tá? Olha, o hamiltoniano de um elétron com carga e massa m, em mecânica quântica vocês já viram que é dado por essa expressão. Isso daqui a gente vai rever ao longo do curso. Tá? Mas é P quadrado sobre 2m, mais a parte aqui do potencial, φ é potencial elétrico e E é justamente a carga elétrica, né? Então isso daqui tem unidade de energia, e U de R é o potencial, energia potencial. Tá? Agora, mais para o final do curso, a gente vai ver que quando a gente tem magnetismo, né, na sua teoria, quando eu multiplico o potencial magnético, né, o potencial magnético é justamente, ele dá origem, ele gera o campo magnético, ou seja, o campo magnético B, ele é o rotacional do A. Né? Vocês já viram isso em eletromagnetismo. Bom, esse potencial magnético, quando eu multiplico pela carga do elétron e divido pela velocidade da luz, isso daqui tem unidade de momento. Então, o momento linear, ele é substituído. Aqui está um momento quadrado sobre 2m. Eu configuro esse momento para levar em conta efeitos magnéticos. Então, o momento quadrado sobre 2m ele vai para momento menos E sobre CA quadrado sobre 2m. Tá? Mais para o final do curso a gente vai ver que isso é um efeito do que a gente chama de derivada covariante. Tá? Então, esse daqui é o momento generalizado. Esse π
vetor é P, isso daqui é um momento, e isso também tem unidade de momento. Tá? Então esse é o momento generalizado. Agora, a gente já viu que a densidade de corrente é a carga elétrica vezes a densidade de probabilidade. Então, para estudar aqui a equação da continuidade, olha só, a gente vai derivar em relação a T a densidade. O E, como é a constante, que é a carga do elétron, pula para fora da derivada. O que sobra aqui é derivada em relação ao tempo do π quadrado. Ora, isso a gente já fez no slide anterior. Né? Deu π estrela sobre menos IH cortado. Psi, o que esse cara aqui que está dentro é exatamente o que a gente calculou. É o hamiltoniano estrela. Tá? Aqui, ó, esse cara é o hamiltoniano estrela. E mais E, né? Aqui é a carga elétrica, π quadrado mais Eφ U psi. Tá? Então essa linha aqui, exatamente essa linha, é justamente esse cara aqui que a gente acabou de calcular. Onde o hamiltoniano é o hamiltoniano mais completo aqui. Ele leva em conta potencial elétrico, potencial magnético, né, momento e potencial central. Né? Então essa é a teoria mais geral que a gente está fazendo de espalhamento. Bom, como o potencial magnético e o potencial elétrico são reais, né, a gente assume aqui que eles sejam reais, então essa conta aqui, vocês podem abrir essa conta e esses, olha só, aqui vai estar π estrela e Φ psi, né, com sinal negativo. Aqui vai estar π estrela e Φ psi com sinal positivo. Esses caras se cancelam. A mesma coisa para o U. Então o que vai sobrar vai ser só E sobre H cortado, 1 sobre 2m. O π estrela, que multiplica o momento generalizado quadrado psi, menos o momento generalizado psi, todo mundo aqui conjugado, psi. Tá? Agora, a gente, num espaço de coordenadas, o momento generalizado, P menos E sobre CA, no espaço de coordenadas, o momento é menos IH cortado nabla, né? O gradiente aqui. Então, só para a gente também não ficar lidando com essas constantes até o final, a gente vai chamar de vetor alfa, sendo exatamente E sobre H cortado C vezes A, que é o potencial magnético. Tá? Então a gente vai reescrever essa equação 4, né, como essa equação daqui. Tá? Aqui vai sobrar um menos IH quadrado, H cortado quadrado, corta com esse IH cortado. Né? Então vai sobrar essa equação. Só que esse cara aqui, pessoal, é um operador. Né? Então só aquela partezinha lá da equação, né? Vamos abrir aqui explicitamente só para ver o que está acontecendo. Ele é um operador, então não é um número para elevar ao quadrado. Né? O que está escrito aqui, ao quadrado, momento ao quadrado, né? Que é justamente esse cara daqui ao quadrado, ele é um operador. Ou seja, o operador ao quadrado é o produto escalar do operador com ele mesmo. Né? Então, vamos fazer só essa parte e a outra parte vocês abram vocês mesmos. Mas olha só, operador ao quadrado é o produto escalar dele com ele mesmo, e esse produto escalar não é comutativo. Né? Então, ó, é o produto escalar do nabla com nabla, vai dar um nabla quadrado. Produto escalar entre menos i alfa e nabla, tá aqui. Produto escalar entre nabla e alfa, e menos i tá aqui. Menos a norma do alfa quadrado, tá bom? E a mesma coisa, isso aqui daqui era nabla menos i alfa, e aqui é nabla mais i alfa, tá? E aqui tem um conjugado também, não esqueçam desse conjugado, tá? Então quando vocês abrirem essa conta, eu indico fortemente que vocês parem agora essa aula, façam essas contas 5 minutos,
e vejam que dá exatamente isso. Tá? Então, essa parte aqui da derivada da densidade de carga em relação ao tempo, da conta que a gente está fazendo, sobra somente isso. Então, né, essa é a conta que a gente queria fazer, essa é a conta que a gente fez. E, olhem só, se a gente lembrar que, dados os campos escalares FG, o divergente de um campo escalar vezes o gradiente do outro campo escalar, ele vale a regra do produto aqui também, para divergentes. Ou seja, o gradiente do primeiro, produto escalar, vezes o gradiente do segundo, mais F, gradiente do divergente do segundo, que é o Laplaciano. Tá? Por quê? Porque essa parte aqui, que a gente acabou de demonstrar no slide passado, ele pode ser expresso justamente como o divergente de alguém. E esse alguém, né, como a gente tem aqui uma equação de continuidade, a derivada da densidade em relação ao tempo, a gente aqui chegou na conclusão que é o divergente de alguém. E esse alguém, então a gente identifica como sendo a corrente. Né? A corrente. Portanto, essa densidade corrente, ela é essa expressão que a gente acabou de identificar. E se vocês, como esses caras aqui são números complexos em geral, vocês podem muito bem abrir, né, subtrair e mostrar que essa parte é justamente, né, multiplicar por menos i, dá justamente a parte real de psi estrela na psi. Tá bom? Então agora vamos voltar lá né, que o nosso intuito aqui é como calcular a amplitude de espalhamento. A gente já viu que a função de onda incidente é a onda plana. No infinito, a nossa função de onda vai ser a função de onda incidente mais a função de onda final, né, espalhada. E para potenciais centrais, essa função de onda é justamente a amplitude de espalhamento vezes uma onda esférica. Bom, essa densidade corrente, a gente já mostrou isso, tá? Psi estrela, nabla psi. Então o psi, né? Tá aqui, ó. O psi é o psi inicial mais o psi final, tá aqui. De novo, o psi estrela, né? O psi estrela, não esquece da estrela, que tá aqui o estrela. Vezes o gradiente de psi. Repito o psi aqui. Agora, na lista 0, que é uma lista pequena, já está no site, para vocês entregarem a data de entrega também. Vocês provarão que, utilizando o gradiente, vocês podem escolher o que for mais fácil, utilizar coordenadas esféricas ou utilizar coordenadas cilíndricas. Tá? Aqui, ó. Aqui, como tem Z, utiliza coordenadas cilíndricas. Já está lá tudo. O enunciado está bastante preciso lá. Vocês vão mostrar que essa conta dá justamente essa expressão aqui de baixo, quando a gente despreza, termos de ordem 1 sobre R ao cubo para cima, incluindo, né, 1 sobre R ao cubo além deles. Então, isso daqui é exatamente uma corrente de onda plana e uma corrente de onda esférica. Tá? Então, né, na lista 0, primeiro exercício lá, vocês... cara, isso aqui é lista 1, hein? Não, lista 0. Enfim, essa daqui é a corrente que vocês vão demonstrar. E, portanto, o fluxo incidente, que é o número de partículas espalhadas no ângulo sólido por unidade de tempo, ele é justamente... A gente tem que fazer o produto escalar entre a corrente, né, e a direção radial. Bom, o dA, o elemento de área é R quadrado, o elemento de ângulo. Tem esse R quadrado aqui que vai cancelar com esse R quadrado. Tá? E o que vai sobrar é simplesmente essa parte aqui, então. Tá? Agora, como o momento incidente, a corrente de partículas incidente é HK sobre M,
esse HK sobre M, né, quando a gente for dividir, quando a gente for calcular a seção de choque diferencial, a gente já viu que é justamente N sobre o J incidente. Né? Agora, como esse N de ômega está aqui, e o J incidente é HK sobre M, então esse cara vai sumir. Portanto, a seção de choque diferencial é simplesmente a norma da amplitude de espalhamento ao quadrado. Ou seja, resumindo, né, este daqui é o fim dessa aula. A seção de choque diferencial ela é justamente a amplitude de espalhamento ao quadrado. Tá? Então, na próxima aula, a gente fica por aqui hoje. Revejam, refaçam as contas. E na próxima aula, a gente vai calcular isso explicitamente para ondas S, para ondas L, né, utilizando os harmônicos esféricos, e a gente vai calcular isso explicitamente para diversos casos. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui hoje. E tá bom demais por hoje. E até a próxima aula.